Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Ivaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes, na primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Hermeson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. 12 dos senhores vereadores presentes. 12 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis independentes de deliberação. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Mauro Araújo. Consignada a presença do vereador Mauro Araújo. Papéis independentes de deliberação. Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, Protocolo 241, 596/2017, comunica o recebimento da moção 13/2017 e agradece o envio do referido trabalho. À disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Penha, ofícios número 101, 102, 103/2017, comunicam a liberação de recursos para os programas Pró-Transporte e Saneamento para Todos. À disposição dos senhores vereadores. Documentos dependentes de deliberação. Requerimento 096/2017. Para a questão de ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, o nobre vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, o documento que seria lido agora pelo nobre primeiro secretário da Câmara era, conforme foi conversado aqui semana passada, seria a convocação de alguns secretários municipais, senhor presidente, para a gente tratar exclusivamente da lei de incentivo à cultura aqui no município de Mogi das Cruzes, que está gerando muita dúvida na comunidade artística. Eu estava fazendo em meu nome, em nome do vereador Pedro Comura, conforme nós combinamos, e até ia pedir para o vereador Pedro assinar, mas, senhor presidente, nós cometemos um equívoco. Eu fiz a convocação, vereador Pedro, para o mesmo dia do Parlamento Estudantil, que será aqui no dia 8 de junho. Então, vou solicitar, senhor presidente, a retirada e a gente, semana que vem, apresenta numa data mais oportuna, vereador Pedro. Coloco em discussão o pedido verbal do vereador Mauro Araújo para retirada do requerimento número 96/2017, de autoria do vereador Pedro Comura e do vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Está em discussão o pedido verbal do vereador Mauro Araújo. Encerrada a discussão, está em votação o pedido verbal do vereador Mauro Araújo da retirada do documento. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Justificativa ao projeto de lei número 55/2017. Projeto de lei número 55/2017 confere a nova redação ao artigo 58 e revoga o inciso 9º do artigo 61 da Lei 6.562, de 8 de junho de 2011.
Plenário do vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 22 de maio de 2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno e Caio Cunha, vereador Caio Cunha, vereadores do PV. Consulto o plenário. Se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 55/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Bom, hoje está entrando na casa um projeto que eu e a vereadora Fernanda Moreno estamos apresentando, justamente sobre a questão de fogos de artifício, né? É algo que até um tanto, delicado de falar, porque as pessoas às vezes elas confundem, o barulho com o espetáculo que é visto, geralmente em todo final de ano, O barulho ele não tem nada a ver, com a festa, com a beleza do negócio, E a motivação, desse projeto, a atenção da vereadora Fernanda Moreno, para comentar também sobre isso, que é um projeto para um público, como da vereadora Fernanda Moreno, da causa animal, mas também para idosos, crianças recém-nascidas, pessoas em momento de leito e também crianças autistas que têm uma hipersensibilidade e com barulhos dos rojões acaba tendo uma descarga muito grande de sensações. Então, é sobre isso que esse projeto diz. Espero que as comissões permanentes dessa casa tenham sensibilidade a olhar por esse projeto para que logo mais a gente possa aprová-lo aqui e Mogi estar na vanguarda, assim como outras cidades, como Porto Alegre, como BH, como São Manuel, que é no interior de São Paulo, e outras tantas. Obrigado. Peço palavras, senhor presidente. Bem, em discussão, com a palavra o vereador Diego Amorim. Eu queria um pouquinho mais de explicação sobre... Ontem eu estava ouvindo, achei interessante. Eu acho que é isso mesmo, está certo. O espetáculo está nas cores, Caio? Não é no barulho. Mas temos empresas... como que funciona? Um projetor? Como que é o... Não, vereador Diego, é simples. São duas coisas completamente distintas. Sei. O espetáculo que Vossa Excelência, como já foi visitar na Copacabana no final do ano, que eu sei, participou de grandes festas e coisa e tal. Aquele espetáculo visual que você vê... Que é o que vale, né? Ele continua normalmente. Legal. Porque o barulho, ele é um outro tipo de bomba, É algo que... Uma bomba sem barulho. Ele é próprio para fazer barulho. A beleza... Legal. Os fogos de artifício, inclusive, quando a bomba ela é colocada junto com algo que produz a iluminação, ela dura pouco tempo. Então, aquela cascata que você vê lá, final do ano, explodindo no céu, ela não tem barulho nenhum. Ela só faz sabe? Ah, é esse tipo. Agora, Legal. o estrondo, eles são os morteiros, eles são algo que prejudica tanto os animais quanto... Nós temos em Mogi, ou no Alto Tietê, ou próximo alguma empresa que já disponibiliza, não? Não, tem no Brasil todo, no mundo todo. Deixa eu só explicar que uma não discussão. cabe esse debate, não cabe esse debate regimentalmente. Eu até fiz uma concessão, mas o projeto está sendo só deliberado. Os senhores terão a oportunidade de discutir o projeto. Tá, então, vereador Diegão, eu te explico depois. Tá bom. Okay. Obrigado. Fernanda, parabéns. Obrigada. Com a palavra em discussão, a vereadora Fernanda, para a manifestação. Esse projeto, ele visa as cores da festa, sem o barulho, e não pensando só nos animais, que são os que mais se prejudicam. É importante, igual o vereador Caio falou, em relação aos autistas, aos idosos, às pessoas com hipersensibilidade auditiva.
E é isso que o projeto visa, não é acabar com a festa, é continuar com a festa mais bonita, sem incomodar o vizinho. Na verdade, é um projeto de lei complementar, porque já existe a lei do silêncio, né? Então, que as festas não incomodem com aquele barulho exorbitante, né? As pessoas que não querem ouvir, que às vezes o time que ganhou não é o nosso, né? E a gente tem que ouvir de longe os fogos, então isso daí vai ficar só com a parte boa só. Então, esperamos que o projeto seja, né, feliz. Eu acho que esse projeto incomoda mais os não corintianos, né? Que os corintianos sempre estão comemorando com fogos. Brincadeira à parte. Continua em discussão para a manifestação. Encerrada a discussão, não havendo mais manifestações, encaminho a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da Casa para avaliação. Quero, antes, registrar aqui a presença do senhor Francisco Cândido, presidente do Sindicato dos Bancários. Seja muito bem-vindo à casa. Projeto de lei número 56/2017. Egrégio plenário, por meio da justificativa ao projeto de lei, pretendemos prestar justa e merecida homenagem à memória do engenheiro José Jorge Chaguri, atribuindo seu honrado nome à via pública atualmente conhecida como Rua 4, Código do Logador 22023-20, localizado no Jardim Ponte Grande, com início na Rua João de Pina e término na Rua Paulo Roberto Gonçalves, nessas cidades. De autoria dos vereadores, do vereador Chico Bezerra, vereador PSB. Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 57/2017, de autoria do vereador Francisco Bezerra, o nosso Chico Bezerra. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da Casa. Justificativo, projeto de decreto legislativo. Projeto legislativo número 12/2017. Egrégio plenário, com o presente projeto de decreto legislativo, pretendemos prestar justa e merecida homenagem ao excelentíssimo secretário de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. David Everson Wipp, profissional dedicado e dos mais capacitados e vocacionado à área de doenças infecciosas, professor livre docente da Universidade de São Paulo, agente público que vem prestando significativo serviço a toda a comunidade da Grande São Paulo e dos municípios que integram a região do Alto Tietê. Ocupa também com esmero a pasta de saúde estadual, além de ser cidadão portador de conduta exemplar, tem pautado sua vida à prestação de relevantes e importantes serviços à área da medicina e magistério superior. Diante das considerações que motivam a apresentação de justa e merecida homenagem, meritório se faz que seja outorgado o título honorífico de cidadão mogiano ao excelentíssimo secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. David Everson, como reconhecimento pelos relevantes serviços que vem prestando à população de Mogi das Cruzes na área de saúde. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de maio de 2017, de autoria dos senhores vereadores Chico Bezerra e vereador Mauro Araújo. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 12/2017, de autoria dos nobres vereadores Chico Bezerra e Mauro Araújo. Está em discussão para manifestação. Não havendo manifestação contrária, encaminho a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Moção 034/2017. O objetivo dessa moção de repúdio é mostrar indignação ao ato de que na quarta-feira, 10/5, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, uma proposta de emenda à Constituição, PEC,
que viabiliza a prática da vaquejada. A PEC estabelece que não são cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Todavia, é ressaltado por veterinários que a prática é, de fato, uma forma de maus tratos aos animais. Diante disso, apresento o conteúdo da presente moção, que faz à Câmara dos Deputados o ato de aprovação em primeiro turno da PEC que viabiliza a prática da vaquejada. Com essa moção, esse plenário reafirma a defesa dos direitos dos animais, o respeito à diversidade ambiental e o apoio à existência de todos os seres vivos. Plenário, doutor Luiz Beraldo Miranda, 16 de maio de 2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno, vereadora PV. Eu coloco em discussão a moção número 34/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno, do PV. Está em discussão. Peço a palavra. Em discussão, com a palavra a autora da propositura. Senhores, o repúdio não é contra o Senado, né? É contra o ato que a PEC, na verdade, defende em relação a não considerar maus tratos a vaquejada e sim um patrimônio cultural brasileiro. Só que está em desacordo com o Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional por se tratar de uma prática cruel. O Ministério Público Federal, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, os auditores federais agropecuários e do Ministério da Agricultura também acham a prática cruel. Então, assim, esse repúdio é para a gente lembrar que os animais têm direitos, né? E são realmente muito maltratados nas vaquejadas. Então, eu espero que a Casa entenda esse ato não como um ato de repúdio ao Senado, e sim contra a atitude que foi tomada na PEC. Obrigado, vereadora. Peço a palavra, senhor presidente. Discussão com a palavra, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, eu estava até conversando um pouquinho antes do início da sessão com a vereadora Fernanda Moreno, senhor presidente. Eu não quero entrar na discussão do mérito da moção, até porque eu entendo a vereadora Fernanda, e eu, na grande maioria das vezes, concordo com ela, acho, entendeu? O uso, muitas vezes, dos animais em espetáculos, em festas, desnecessário, mas não quero entrar nessa discussão. O que me preocupa, senhor presidente, e está se tornando recorrente aqui no plenário desta Casa, são trabalhos individuais. A partir do momento que ele é aprovado e ele é feito de forma coletiva, como é feita uma moção, passa a ser um documento oficial da Câmara Municipal, passa a ser a opinião, não mais do vereador, mas da instituição Câmara Municipal. E não vejo com bons olhos, senhor presidente, uma instituição como a Câmara Municipal repudiar uma ação da Câmara dos Deputados Federais, institucionalmente. Acho, senhor presidente, que nós precisamos encontrar meios que isso possa ser a manifestação da vereadora, que merece o nosso respeito, que merece o nosso carinho. Até falei para a vereadora que nós poderíamos ter feito um requerimento solicitando que seria um retrocesso se a Câmara aprovasse isso. É que nem aqui outro dia, senhor presidente, nós chegamos ao absurdo de nós repudiarmos uma decisão do Supremo. Daqui a pouco parecendo que a Câmara de Mogi não concorda com nada. Institucionalmente, acho que não é papel da instituição, muitas vezes, senhor presidente, uma situação dessa, atacar outra instituição, senhor presidente. Então, vou votar favorável até pelo carinho que a gente tem aqui com a vereadora Fernanda Moreno, e a gente sabe do seu trabalho correto, da sua integralidade, mas acho, senhor presidente, que a gente precisa começar a tomar um pouco de cuidado aqui no plenário, quando a gente emite essa opinião institucional. Eu acho que ela merece um cuidado, muitas vezes, a gente sabe aqui que vários vereadores aqui têm bandeiras. Vereador Edson na área da assistência social, vereador Diego agora com a questão do direito do consumidor, vereador Otto é médico, vereador Pedro Comura com a questão dos agricultores. Muitas vezes a gente quer externar uma opinião do segmento que a gente representa. Eu entendo isso, mas acho que, senhor presidente, que a gente tem que fazer isso de forma, às vezes, individual. Conversei com a vereadora Fernanda para não ser a Câmara Municipal repudiou uma decisão da Câmara Federal. Ninguém vai colocar o mérito nessa questão. Fica parecendo uma instituição atacando outra instituição. Isso, a meu ver, senhor presidente,
passa a ser perigoso. Então fica aqui um alerta aos nobres pares, aos nobres vereadores. Claro que não cometeria a indelicadeza de votar contra um trabalho da nossa amiga Fernanda Moreno, até pelo respeito que eu tenho com o trabalho dela, senhor presidente, mas queria fazer esse alerta. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Vereador Mauro. Com a palavra, em discussão, o vereador Caio Cunha. Obrigado. Eu entendo o cuidado do vereador Mauro Araújo, até porque, em um momento delicado do cenário brasileiro, eu acho que a crise entre instituições ela ficaria um tanto delicada. Mas eu não acho que isso, uma moção de repúdio, ela seja uma afronta, um ataque, assim. E sim um posicionamento. Nós vivemos em um país democrático. Eu acho que há tanta maturidade entre as instituições que isso é viável e é compreensível. Como, por exemplo, vereador Mauro, os vereadores do mandato passado, nós fizemos uma moção aqui, por exemplo, sobre o aumento do fundo partidário. Outra é sobre a redução lá do investimento em educação lá da presidente Dilma. Então, assim, a Câmara, ela, por diversas vezes, ela se posicionou de uma forma ou de apelo ou de repúdio contra um ato e não contra a instituição, como a vereadora Fernanda Moreno disse. Eu acho que se deve ter esse cuidado. Então, a gente precisa repensar, talvez, as ferramentas que existem aqui na Câmara Municipal. E aí eu vou ser obrigado até concordar com o que o Rodrigo Valverde disse ontem, que não tem sentido a gente ter um mecanismo que a gente fique, ao mesmo tempo, travado. Então, eu acho que serve esse momento também para casa ela repensar nessas ferramentas que nós temos à disposição para expressar algum posicionamento. Discussão, continua a discussão. Com a palavra o vereador Otto Rezende. Gostaria de deixar minha opinião. Eu acho que a gente está começando o mandato agora, é o primeiro ano. Eu devo acreditar aí que o vereador Mauro Araújo e o Chico Bezerra têm razão em algumas coisas e dizer que moção, ontem foi citado aqui, moção não serve para nada. Mas eu estou aqui para trabalhar, sou vereador e vou continuar usando as moções, porque fui eleito para isso. E dizer também que a vereadora Fernanda tem como se expressar através de uma moção contra a vaquejada e não contra o Senado. Ela é uma defensora da causa animal e ela está fazendo essa moção para dizer que os animais vão ser judiados lá. E a gente tem a opção, e como alguns vereadores têm dito aqui, de tentar mudar isso aí, talvez com regimento interno, mas enquanto não muda, acho que ela tem esse direito de colocar em plenário para ser votado, se essa moção é da maioria ou não. É isso que eu tinha para dizer, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão, encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, nobre vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, só para salientar aqui, eu fui aqui ao dicionário ler o que é repúdio. Já não é externar uma opinião, senhor presidente. O significado é mais forte do que isso. A gente, quando repudia, a gente está dizendo o seguinte, diz aqui, ação ou efeito repudiar, repúdio aos mentirosos. Quer dizer, que aquilo é um enfrentamento. Rejeição de repelir, repulsa. A partir do momento que a Câmara Municipal, instituição, toma uma atitude dessa, é algo mais forte do que a gente fazer um alerta ou dizer que a gente discorda da situação. Então, meu alerta foi simplesmente nesse sentido, senhor presidente. Também acho, como alguns vereadores aqui, que talvez o nosso regimento interno, de alguma forma, precise ser aperfeiçoado, até para que o vereador possa fazer, pelo seu mandato, um ato oficial, entendeu? De um ofício, de um requerimento, até de um repúdio, entendeu? A determinadas situações que não envolva a instituição como um todo, senhor presidente.
Porque quando a gente faz essa ação, uma instituição, ela na verdade ela está repudiando a ação da outra instituição. Então só esse meu cuidado nesse sentido, senhor presidente, para a gente deixar claro que eu comecei minha fala dizendo que não ia discutir o mérito, no mérito até eu concordava com a vereadora Fernanda, mas que, de alguma forma, a gente precisa evoluir nesse sentido para a gente não se colocar em alguma saia justa e institucional, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Preciso solicitar ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Cuco Pereira, do vereador Emerson Hong, do vereador Cláudio Miak, do vereador Marcos Furlan, vereador Pérez Bauab, vereador Antônio Lino da Silva. Consignada a presença dos vereadores Antônio Lino, Cláudio Miak, vereador Emerson Hong, vereador Cuco Pereira, vereador Marcos Furlan e vereador Pérez Bauab. Moção número 035/2017. A presente moção tem como objetivo repudiar a fala preconceituosa da vereadora Eleonara Broilo, PMDB, proferida em sessão pública realizada segunda-feira, 22 de maio de 2017, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, na Serra Gaúcha, onde a vereadora fez comentários ofensivos às pessoas naturais do Nordeste do Brasil. Isso posto é que se sugere que, pelos fatos acima expostos nos termos do regimento interno desta augusta Casa, a aprovação pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes da presente moção de repúdio à fala preconceituosa da vereadora Eleonara Broilo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 24 de maio de 2017, de autoria do vereador Eduígues Martins, vereador PT. Vou colocar em discussão a moção número 035/2017, de autoria do vereador Eduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o autor da propositura. Senhor presidente, o nobre colega secretário pulou a fala da vereadora, e aqui eu estou. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, população que nos acompanha, a imprensa. É um fato que hoje, logo pela manhã, eu tomei conhecimento pela grande mídia, pela televisão, assisti e ouvi a fala de uma vereadora de Farroupilha. Essa vereadora que aqui está, Eleonora Broilo. Ela diz o seguinte: eu acho que os nordestinos sabem muito bem se unir, sim, para roubar. Eles sabem ganhar propina. Eu acho que eles sabem se unir para aumentar a corrupção. Eu acho que eles... E tem mais, senhor presidente, está escrito aqui. Talvez até eles nem saibam falar muito bem, mas sabem roubar, que é uma maravilha, se tratando dos nordestinos. Então aqui, houve todo um debate sobre moção, o vereador Mauro colocou. Eu estou aqui repudiando a fala de uma vereadora, até porque é muito didático esse debate. Nós estamos numa Câmara de Vereadores. Isso mostra que nós não temos esse espírito corporativista, ao ponto de uma vereadora dizer o seguinte: talvez até eles nem saibam falar muito bem, mas sabem roubar, que é uma maravilha, os nordestinos. Então, eu fiquei indignado com essa fala de uma pessoa que detém um mandato popular, de uma pessoa que contribui para ampliar o ódio, para disseminar a divisão. E eu tenho a seguinte posição, senhor presidente: se você assiste uma injustiça, uma agressão, e fica omisso, você está do lado do agressor. Então, eu estou, de fato, indignado, saí de casa disposto a fazer essa moção, não sou omisso, as palavras cortam como navalha. Já tem outro ditado que diz o seguinte: a palavra dita é como uma flecha lançada, não tem volta. Então essa mulher, essa vereadora, ofendeu, com certeza, milhões de brasileiros e brasileiras. Eu tenho absoluta certeza que a Câmara Municipal de Farroupilha
não pensa dessa forma. E eu tenho a expectativa que essa Câmara Municipal instaure um processo ético contra essa vereadora. Eu tenho absoluta certeza que o povo do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, e o nosso país é dividido geograficamente por uma questão de geografia, mas nós somos um só povo, falamos um só idioma, somos uma só nação. Então nós não podemos assistir passivamente algo dessa natureza, proferida por um parlamentar, uma vereadora, que destilou todo o seu ódio, todo o seu racismo contra uma parcela da nossa população importantíssima, importantíssima. Então eu estou aqui para repudiar e discordo daqueles que falam que moção não tem importância. Moção tem importância sim. Nós estamos diante de um canal de televisão, é um momento importante para que a população saiba o pensamento dessa casa contra a discriminação, contra o apartheid que tentam instituir no Brasil, após as últimas eleições presidenciais, dizendo que Nordeste votou de um jeito, Sudeste votou de outro. É um direito sagrado das pessoas se posicionarem. Então essa casa aqui, ela dará uma amostra de que ela não é corporativa, que ela não olha para o seu umbigo, ela defende o que ela considera justo e correto. Essa moção, a nossa casa vai encaminhar à Câmara Municipal de Farroupilha, uma vez aprovada, e eu tenho absoluta certeza que os vereadores daquela casa saberão que Mogi das Cruzes, uma cidade construída por asiáticos, por árabes, por negros, brancos, nordestinos, gente da região sudeste, sul, centro-oeste, porque somos um país só. Então, eu quero pedir aqui o apoio dos meus pares para que essa moção seja aprovada, chegue o mais rápido possível à Câmara Municipal de Farroupilha, para que os vereadores daquela casa tomem providência contra essa pessoa que, ao meu ver, não é digna de ter o voto popular e representar a população daquela cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente, em discussão. Em discussão, a palavra o vereador Mauro Araújo. Solicito antes ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Chico Bezerra e concedo a palavra a Vossa Excelência. Vereador, senhor presidente, nobres pares, vereador Iduígues, eu vou insistir, senhor presidente, no meu ponto de vista. Senhor presidente, todos nós, e no Brasil, e eu sou um operador do direito e legislador, sabemos que racismo é crime no Brasil. Preconceito é crime no Brasil. Agora, senhor presidente, eu não tenho conhecimento desse fato, eu não assisti essa colocação. Me vejo aqui obrigado agora a votar uma matéria, entendeu? Novamente, de forma institucional, de que eu não sei. Já teve um vereador que veio aqui assoprar no meu ouvido, que logo depois da fala, a própria vereadora veio dizer que não era isso que ela quis dizer. Eu não vi o contexto. Entendeu? Então, senhor presidente, ninguém aqui quer se dizer contra esse tipo de situação. Ninguém. Ser humano somos todos iguais, independente do lugar onde nós nascemos, da cor da pele, da religião, do sexo. Ninguém tem isso. Mas acho, senhor presidente, que esse é o tipo de uma questão que a gente não teve acesso. Não é uma coisa institucional. É minha visão. Vou votar acreditando, claro, na parceria que eu tenho com o vereador Iduígues, na seriedade do trabalho que eu sei que o vereador Iduígues exerce nessa casa. Vou votar favorável com ele. Mas acho, senhor presidente, que assim, a gente vota vendido esse tipo de situação, esse tipo de trabalho. Acho que se vai se fazer, senhor presidente, necessário uma revisão para que a gente, alguns trabalhos possam ser que nem um trabalho, a manifestação de vontade de forma oficial do próprio vereador. Então, ele teve conhecimento a esse trabalho, ele se manifesta, ele faz essa manifestação, senhor presidente. Eu, assim,
vou dizer, eu admito aqui, eu não tomei conhecimento, não vi essa fala. Claro que a fala que o vereador Eduígues nos contou agora choca a todos nós, entendeu? Ninguém em sã consciência vai concordar com uma pessoa que discrimine, seja nordestino, seja do norte, seja índio, seja branco, seja negro, seja de raça amarela, da raça vermelha, sei lá eu, senhor presidente. Todos somos iguais, mas acho, senhor presidente, que essas questões elas vão precisar ser aprimoradas, senhor presidente. Vereador, Peço a palavra. já lhe concedo, vereador Chico, vereador Caio, na sequência. Eu acho que a gente precisa sentar e ver algumas questões, vereador, no regimento, que a gente possa acertar essa questão de separar o repúdio das outras ações que poderão serem feitas através de moção. E acho que tudo é discutível, os tempos mudam e as coisas precisam serem contextualizadas. Mas nós vamos discutir isso. Sim, a casa vai propor, a mesa diretiva vai propor essa discussão. O próximo vereador inscrito, é o vereador com a fala, o vereador Chico. Obrigado, presidente. Em discussão. Senhores vereadores, vereadora Vamos conceder a palavra a um nordestino. Né, não, mas nós vamos falar sobre a moção do vereador. Do vereador Eduígues. E eu quero parabenizar o vereador Eduígues pela sua moção. Esse caso dessa vereadora, ele está sendo divulgado... Vereador, eu quis dizer que Vossa Excelência, sendo nordestino, tem muita propriedade para discutir o assunto. Obrigado. Até porque eu já fui discriminado muitas vezes, ô presidente. E Vossa Excelência é um médico... Aqui em São Paulo, quantas vezes eu não fui discriminado como nordestino? Mas isso não tem nenhum tipo de problema com relação à minha pessoa. Até porque a gente tem que erguer a cabeça e dizer, nós estamos fazendo o nosso trabalho e seguindo a nossa vida. E muitas pessoas, e principalmente o nordestino, é discriminado em todo o Brasil, entendeu? E está aí, nordestino, se você vê a população de São Paulo hoje, nós temos milhões e milhões de nordestinos que trabalharam e ergueram a cidade de São Paulo, ajudaram a crescer a cidade de São Paulo. Então, esse trabalho do vereador Eduígues, ele está sendo divulgado em todos os grandes jornais, está sendo divulgado pela imprensa. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, a Band, no programa do Datena, no programa da manhã do Jornal da Bandeirante, onde eles põem a gravação da vereadora. Depois ela se desculpa dizendo que não era isso, ela queria dizer só que os políticos nordestinos são ladrões. Mas não tem só político nordestino ladrão, não. Tem político do Brasil inteiro que é ladrão. Acabaram de dizer que o Aécio Neves é ladrão, aqui em Minas, ele é mineiro. Entendeu? Então está cheio, no Rio Grande do Sul, quantos não tem? Então, tem nordestino, político que fez coisa errada? Tem. Como tem político que fez coisa errada no Brasil inteiro. Mas ela não falou sobre isso. Ela falou, foi contra o nordestino. Ela discriminou o nordestino. E o vereador Mauro, ele falou uma coisa muito importante com relação a tudo isso. Ele falou que a lei é muito clara. Quando você faz algum tipo de discriminação, de raça, cor, sexo, com relação a tudo isso, existe a lei para punir as pessoas. O que essa vereadora precisava era ser punida, dentro da lei, porque é um imbecil. Eu não sei o que ela está fazendo na Câmara lá de Farroupilha, não sei aonde. Eu acho que o trabalho, eu sou contra muitas vezes alguns tipos de moção, mas nós estamos fazendo uma moção de algo que é real e fazendo uma moção para uma outra cidade, que é uma outra Câmara Municipal, no sentido de mostrar o nosso repúdio com relação ao que o vereador falou. Isso não significa, o presidente, que de repente a própria Câmara de Farroupilha, através da sua vereadora, possa mandar aqui um documento mostrando que não foi isso que ela quis dizer. Por que não? Ela pode estar se defendendo e ela tem que se defender, porque falar isso tudo que ela falou é a coisa mais absurda que eu já vi. Quanta discriminação não tem contra o negro aqui nesse país? Quantas pessoas que não são discriminadas diariamente no nosso Brasil, através até, inclusive, das redes sociais. Então, eu acho que o trabalho do vereador Eduígues é muito importante. O vereador Mauro até tem razão em determinadas coisas, quando ele diz que a gente tem que tomar cuidado com relação a determinados trabalhos. Mas esse trabalho, vereador Mauro, pode ter certeza
que isso que está sendo, que foi feito pelo vereador Eduígues, já foi confirmado em todas, pela imprensa, pelas redes sociais, tem a gravação dessa vereadora. Eu acho que ela precisa realmente repensar a vida dela, porque pode ser que não tenha tanto nordestino em Farroupilha, mas não é porque não tem tanto nordestino em Farroupilha, mas deve ter muita gente direita e decente naquela cidade que vai ver que a sua vereadora aí nas próximas eleições, ela tem que ser discriminada através do voto. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. O próximo vereador inscrito para falar, o vereador Caio Cunha. Queria fazer coro com o vereador Eduígues, pelo fato lamentável. Eu, se fosse vereador daquela cidade, ou se algum vereador se posicionasse aqui nessa casa dessa forma, na hora ia para o Conselho de Ética. Na hora ia ser... ia ter um pedido de cassação. Não é? Porque isso é um absurdo que uma pessoa pública use a casa para expressar esse tipo de mensagem de ódio, de preconceito. Eu também venho a concordar também com o vereador Mauro, né, sobre que muitas vezes tem alguma moção, às vezes algum tipo de trabalho aqui que às vezes a gente acaba nem conhecendo, e às vezes é obrigado, né, a votar, né? Como o vereador Mauro disse, né, por conta da credibilidade, né, dos vereadores, né, que apresentam, então a gente acaba, né, somando. Eu acho que poderia ter um dispositivo, porque assim como é feito com as honrarias, título de honra ao mérito, título de cidadão mogiano, que muitas vezes alguns vereadores apresentam, eu nem sei quem é um cara, não é? Mas, porém, tem um tempo que dá para estudar, né, que é homenageado, né? Então, talvez a gente tenha que, né, de fato, vereador Mauro, né, repensar nisso, em como proceder. Eu acho que o presidente também, ele entendeu essa necessidade e acho que não vamos ficar só no papo aqui, vamos colocar essa discussão para rodar. Obrigado. Obrigado, vereador Caio. As coisas que são faladas aqui, normalmente, 100% delas são cumpridas, vereador Caio, até porque nós temos aqui o Departamento Jurídico que já faz as anotações para que essa discussão entre em pauta aqui na casa. O vereador Chico fez uma citação a respeito dos negros. Eu sou negro, né? E realmente as discriminações são terríveis. Sou discriminado também como pastor, como evangélico, nas redes sociais, tantas coisas que falam a respeito contra os pastores, contra os negros, né? Mas eu sou favorável a esta moção. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Declaração de voto, senhor presidente. Está em votação ainda, vereador. Só um instante. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção. Para a declaração de voto, o autor da propositura, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu fico muito feliz com a aprovação por unanimidade, até porque eu volto a dizer que esse é um caso que tem uma importância política, humanitária, jurídica, ética, de suma importância. Por quê? É uma casa legislativa dizendo o seguinte: nós não concordamos com isso. Numa cidade como Mogi das Cruzes, uma cidade plural, e que nós temos que manter esse pluralismo, o respeito a todos os segmentos. Então, aí sim eu vejo que a moção tem uma importância gigantesca, não só do ponto de vista didático, educativo, que a população está nos acompanhando, político, é um recado muito claro. Nós não concordamos com a disseminação do ódio, da divisão. Agora, nós temos um princípio entre nós. Nós também temos um regimento. Nós também temos uma comissão de ética. E se algum colega aqui induzir o outro ao erro, ele estará faltando com a ética. Porque se o princípio for para nós aprovarmos uma moção aqui, todos que forem votar, averiguar a veracidade dos fatos, muitas vezes vai ser difícil, demorar 3, 4, 5, 10 dias
para aprovar uma moção, porque nós temos 2 sessões por semana. Essa é a última sessão da semana. O fato aconteceu antes de ontem, estourou hoje nas redes sociais e na TV. Se fosse verificar, ficaria para a semana que vem, quase 10 dias depois. Perderia a importância política do debate. Então é mais fácil nós endurecermos o nosso regimento, se alguém induzir ao erro à casa, se alguém mentir, falta de decoro, aí ser punido severamente. Mas nós não podemos cercear esse direito legítimo, que é o direito das moções, que existe no mundo inteiro, em casas legislativas, em congressos, em encontros, em vários lugares. As moções é um instrumento utilizado. Nós não podemos cerceá-lo em função de uma insegurança de A, B ou C. É mais fácil se recusar a assinar, é mais fácil se abster no voto, ou votar contrariamente, ou então averiguar, falar, você me induziu ao erro, e por isso eu vou encaminhar uma representação contra Vossa Excelência, por ter mentido no documento, e que Vossa Excelência levou o plenário a aprovar. Isso que tem que ser. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Quero Clodoaldo. manifestar aqui, senhor presidente, a minha declaração de voto. Parabenizar em primeiro lugar o vereador Eduígues pela moção apresentada nessa tarde. Realmente é um motivo de muito descontentamento num país e num mundo que nós lutamos pela nossa liberdade, tanto religiosa, né, liberdade de expressão. Infelizmente, a gente tem percebido, senhor presidente, que a cada ano que passa, o preconceito, a discriminação tem aumentado. Nós temos várias leis que hoje restringe, até várias vezes que pune qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de diferenciação entre as pessoas. E é uma vereadora, uma pessoa pública como essa, não só ela, mas outros casos também que a gente tem visto, e eu sou um defensor também dessa casa, da liberdade religiosa. Inclusive, essa casa aprovou alguns anos atrás um projeto de lei de autoria desse vereador, que institui na cidade a Semana da Liberdade Religiosa. Um momento da gente refletir, de reflexão, pastor Pérez, um momento da gente combater a intolerância religiosa, que infelizmente ainda existe, e me fui surpreso também ao ver pelas redes sociais, senhor presidente e vereadores, uma fala de uma pessoa pública como essa, que foi dita aqui nessa tarde. Eu acho que a gente tem que manifestar nosso descontentamento com isso, sim, num momento em que a política hoje atravessa por uma turbulência muito grande. As pessoas estão descontentes com a classe política, até porque acaba generalizando, senhor presidente, o que eles assistem e veem pela televisão, o que assistem e veem no que está ocorrendo no Congresso Nacional, acaba fazendo uma comparação com as câmaras municipais no país inteiro. E eu digo aos ouvintes, as pessoas que estão assistindo a TV Câmara nessa tarde, que com certeza a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está atravessando completamente ileso a essa avalanche de corrupção que atinge o nosso centro do nosso país, que é o Congresso Nacional. Essa Câmara está bem representada, os munícipes, a população escolheram os seus representantes, e cada um no seu segmento, cada um nas suas bandeiras, defendendo aqueles que nos honraram com o seu voto. E eu fico aqui manifestar a minha opinião, senhor presidente, contrário ao repúdio a essa fala. Espero que ela se retrate, do mesmo jeito que falou em público, que ela use o mesmo microfone que ela disse essa frase, ela use também para se defender e pedir desculpas aí, que eu tenho certeza, se nós tirássemos os nordestinos de São Paulo ia esvaziar, e São Paulo ia ficar sem pessoas que levantam esse estado, né? Hoje, minha família também tem nordestino também, então eles estão, viu, Chico Bezerra? Os nordestinos estão em todos os lugares da nossa sociedade. Aqui na Câmara é muito bem representado, no nosso estado de São Paulo, enfim, em todos os segmentos da sociedade, os nordestinos têm mostrado um povo guerreiro, um povo de luta, um povo que acorda cedo, no mede esforços, um povo que está sempre à disposição pelo trabalho. São exemplo para todos nós, independente de que raça você seja, independente de que estado, que parte do país você seja, mas é importante que são exemplo de luta, de batalha, de pessoas que têm comprometimento com o trabalho. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Queria antes registrar a presença do meu amigo pessoal, pastor Marcos Rodrigues, presidente da Igreja Alto Retiro, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Pois, concedo a palavra ao vereador Mauro Araújo. Quero aproveitar, desde também, cumprimentar meu amigo pastor. Seja bem-vindo a esta casa, bom revê-lo. Agora, cada vez mais esbelto. Mais magrinho. Magrinho. Mas, senhor presidente, eu não ia nem falar em declaração de voto, faço questão de falar, até porque acho um pouquinho perigoso a declaração de voto do vereador Eduígues, senhor presidente. E quero crer que ele não tenha usado isso para fazer política, senhor presidente, que em nenhum momento este vereador ou qualquer alguém aqui no plenário falou em cercear direito em moção. Nós estamos falando em fazer responsabilidade e fazer um trabalho decente, senhor presidente, que é a opinião. Porque é muito simples, presidente, eu só digitei aqui uma palavra aqui na internet, a respeito dos nordestinos, apareceu uma lista de mais de 100 pessoas fazendo ou comentários jocosos que poderiam ser interpretados. E ninguém fez moção, senhor presidente. Acho que é complicado, e acho sim, quando você fala em nome de uma instituição, e mantenho minha opinião, senhor presidente, ter prudência. Não é porque eu vi na mídia social que é verdade, não é porque você viu dentro de um contexto, você entendeu o todo, ou questões que estão sendo feitas. Não estou dizendo, e claro, senhor presidente, eu tenho família, tenho amigos nordestinos, tenho parentes nordestinos na minha família, senhor presidente, e tenho um orgulho demais desse Brasil, de todo o povo brasileiro como um todo. Mas já, senhor presidente, que às vezes aqui a gente deixa de fazer algumas demandas, como foi feito pelo pessoal da esquerda, os militantes atacando o povo evangélico, principalmente a discussão hoje do movimento LGBT, e tem feito pronúncias ofensivas demais a todo o povo evangélico, e eu não vejo aqui ninguém se manifestar como defensor da discriminação, senhor presidente, de falar que A ou B está exagerando, e todos nós, senhor presidente, queremos os respeitos, sim, queremos que todos tenham o direito, entendeu? Tratamos todos com igualdade, senhor presidente. Só acho, senhor presidente, que às vezes, quando a gente fala de um trabalho institucional, tem que ser pontual. Quando a gente fala em olhar o regimento, não é diminuir o tema, entendeu? É a gente poder, senhor presidente, fazer colocações individuais para que o vereador possa ser responsabilizado e não a instituição, como estão fazendo com essa vereadora. Imagina se a gente fosse tratar essa fala dessa vereadora como se fosse a fala da Câmara Municipal de Farroupilha. Tenho certeza que a grande maioria, não, acho que 100%, tirando a infelicidade da vereadora, a Câmara Municipal de Farroupilha não pensa dessa forma. E a partir do momento que a gente faz um trabalho, passa a ser a opinião, entendeu? E a questão, na minha fala, senhor presidente, da preservação da instituição. Claro que são assuntos, tanto que foi trazido pela vereadora Fernanda, como que foi trazido pelo vereador Eduígues, são dois assuntos muito sérios. Tanto que eu fiz questão, mesmo achando o instrumento não a melhor forma de ser utilizado, mas fiz questão de votar com eles, porque quero deixar bem claro, são assuntos que merecem o meu respeito. Mas acho, senhor presidente, que muitas vezes nós precisamos ter cautela, onde a gente expressa não a opinião nossa pessoal, a gente passa a externar, então, a opinião da instituição. Esse, sim, merece uma atenção especial, na minha visão, deste vereador, como instituição, a Câmara Municipal, nos instrumentos a serem utilizados. Obrigado, vereador Mauro. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, eu acho muito bom esse debate, nesta tarde, de um assunto de grande relevância. Jamais a discriminação, seja ela qual motivo for. Mas, neste plenário, a gente tem que acreditar no trabalho do colega vereador, tá certo? Se, infelizmente, ele errou ao apresentar o projeto, obviamente, ele tem todo o direito, e a Câmara também, de cobrá-lo um reposicionamento. Hoje de manhã, eu estive conversando com Vossa Excelência, e um fato inédito aconteceu comigo, vereador Pérez. Jovem nessa casa, recém-chegado, um pouquinho mais, eu
moção de pesar, né? Aliás, requerimento de pesar. Quem vota contra o requerimento de pesar? O colega vereador apresentou, votou, eu votei favoravelmente. E eu fui cobrado veementemente por um morador desta cidade de eu ter votado a favor de um requerimento de pesar. Mas por quê? Aí ele me explicou. Porque a pessoa, ela não tinha uma vida regular. Ora, eu tenho que acreditar no colega que apresentou o requerimento, não é? Então, a proposta, e o que eu estava conversando agora com o vereador Mauro, né, a partir do momento em que esse plenário ele tem que se manifestar numa propositura de qualquer dos colegas vereadores, o plenário está também assumindo essa responsabilidade. É assim que determina e é assim que o povo também vê, a nossa responsabilidade, né? Então, eu não vejo como aprovar uma propositura de um colega e falar, não, a responsabilidade é só dele. Não, é nossa. É nossa porque nós aprovamos. Então, é a Câmara Municipal, no seu todo, que aprova. Agora, dessa reunião que Vossa Excelência quer fazer, é bom, vamos discutir, chamar o jurídico, verificar como que nós podemos fazer a evolução, obviamente, nesse tempo todo, e, quem sabe, encontrarmos uma forma, né, de encontrar uma outra palavra, sem ser repúdio, né, que o vereador Mauro achou que é muito pesada, encontrar uma outra forma da gente contestar aquilo que realmente é uma contestação daquilo que realmente está acontecendo de pessoas que querem denigrir a imagem de um segmento da nossa população. Muito obrigado. Tem algumas situações no regimento que são omissas, algumas situações, exemplo que nós tivemos ontem na votação da moção do vereador Rodrigo. Isso, é questão de retirada de santo. Tem algumas situações no regimento que precisam ser revistas. Então, eu vou fazer, através da mesa diretiva, nomear uma comissão para a gente fazer alguns... São coisas pontuais, são poucos temas duvidosos, assim, não duvidosos, mas de difícil entendimento no regimento. Eu vou nomear uma comissão para que essa comissão possa discutir isso, depois traz para a mesa diretiva, submete ao jurídico, para nós alterarmos e votarmos aqui a alteração no regimento interno. Perfeitamente. Ok? Obrigado, vereador. Vossa Excelência quer falar em declaração de voto? Para falar em declaração de voto, vereador Pérez Bauer. Obrigado. É o seguinte, já todos nós creio que vamos nos lembrar que a Globo publicou, há alguns anos atrás, fez lá uma matéria sobre um diretor de escola que teria abusado de uma criança. Esse indivíduo perdeu a escola, teve um infarto e depois se chegou à conclusão que aquilo não era verdade. Eu tenho muito medo de notícias e que depois você não sabe exatamente como aconteceu. Claro que a gente tem que repudiar mesmo. Isso aí é crime, né? Só que tem o seguinte, realmente nós não temos condições de avaliar a veracidade, inclusive porque os nossos meios de comunicação não são confiáveis. Obrigado, vereador Pérez. Proposições publicadas, senhores vereadores, indicações número 360 a 365 de 2017. Vou colocar em discussão as indicações de números 360/2017 a 365/2017, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para... Alguém pediu a palavra em questão de ordem? Não havendo mais papéis para expediente, eu vou conceder a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala, é o nosso, acho que o nosso decano agora, vereador Taubaté. Meu caro presidente Evaristo, caros colegas
vereadores, vocês que nos assistem através da TV Câmara, meu boa tarde. Caro pastor Marcos, é um prazer vê-lo e tê-lo nesta casa, na tarde de hoje. Meu caro amigo e presidente Evaristo, preliminarmente, devo dizer que todos nós humanos sonhamos. Às vezes, sonhos bons, outras ruins. Mas quem nunca sonhou? Aliás, esse sonho faz parte da vida dos humanos. E como faz? Quando criança, cada um de per si sonha em ser professor, ora em ser dentista, em ser advogado, em ser contabilista, atriz, ator. Outros, uma nobre, como tantas outras profissões, a medicina. Ah, se não fossem os médicos, ai de nós. A impressão que se dá, e se isso acontecer, nós estamos gratificados da mesma forma. Que Deus derrame suas bênçãos mais sobre os médicos, porque são eles que nos curam, porque são eles que salvam as vidas, porque são eles que a população, em sua grande maioria, procura. Sim, quando se fala em médicos, há que se pensar que eles não sofrem dificuldades profissionais. E como sofrem? Que eles não sentem, que se acham impotentes para curar alguém ou para salvar vidas. Tenho muitos amigos, além dos colegas vereadores abnegados que são, que conheço de longa data, como vi Chico Bezerra entristecido, aborrecido, porque queria fazer mais do que aquilo que lhe era devido. A vontade de querer acertar, a vontade de querer suprir as necessidades, como médico competente que sempre o foi. Sei do trabalho hercúleo do vereador Péricles, que também é abnegado, como abnegado é o nosso colega Otto. Vou apresentar a vocês, colegas, aquilo que eu estou falando, vou provar. Vou provar através de um filme que será colocado para que vocês vejam rapidamente. Graças a Deus, Mogi das Cruzes não sofre desse problema. Que nós temos aqui o secretário da Saúde altamente competente, que é o Theo Cusatz. Que tivemos prefeitos maravilhosos que se voltaram para a causa social, prefeito Jundiato, prefeito Marco Bertaioli e agora o prefeito Marcos Melo, que também tem mostrado a sua preocupação com os problemas que afligem a nossa cidade. Mas, meus amigos, observem o que é o sofrimento denodado do médico. Seu nome: Roberto Yoshida, que desesperado faz súplicas, porque observa, verifica da impossibilidade de continuar atendendo a população. Triste e lamentavelmente, ainda existe em nosso país médicos abnegados que sofrem os problemas da população. Como eu disse anteriormente,
Vi esse sofrimento estampado em Chico Bezerra por causa da sua preocupação com a população mogiana, em querer socorrer e lutar e brigar em defesa da nossa gente, assim como o Dr. Péricles. Este japonês médico, vejam o seu desespero. Veja que ponto chega nesse país ainda existir um descaso com a saúde. Isso não pode continuar mais. Graças a Deus, repito, não acontece na nossa querida Mogi. Por favor, Marcelo. O hospital chegou a tal ponto que até pensamos na necessidade de fechar a porta, até mesmo para atendimento de urgência e emergência. Mas isso seria o caos total. Caos para a população, caos para a equipe médica, caos para a sociedade em geral. Então, isso é uma hipótese futura. Mas o caos já chegou, né? A quarta-feira a comida já vai estar no estoque zero. Vamos servir o quê? Água com barro, né? Na quinta para sexta-feira, gás da cozinha já vai terminar, quer dizer, não vai ter comida, não precisa de gás também, né? Fazer chá? Vamos ver o que vai dar. Mas na sexta-feira, gás medicinal também vai acabar. Então, aqueles pacientes que estão na UTI, no respirador, né, pacientes que precisam de centro cirúrgico, que vai precisar de oxigênio na UTI neonatal, pacientes que precisam de oxigênio na enfermaria, o que nós vamos fazer? Então, a partir de amanhã, já estamos tentando encaminhar para transferir esses pacientes, pelo menos colocar no sistema de regulação, para assegurar esses pacientes, né? Porque se acabar gás medicinal, vai começar a morrer gente um atrás do outro. São vidas que difícil. Não tem nem o que falar. Não tem. Depois de 30 anos de formado, enfrentar uma situação como essa, nunca. Eu não concordo com isso. Pois bem, meus amigos, depois do que os meus colegas vereadores viram, e você de casa também teve a oportunidade de presenciar, tristemente, o que resta a dizer? Eu peço uma parte, posso? Pois não, vereador. Eu recebi da Santa Casa de São Paulo um grupo de colegas que ele e a diretora foram mandados embora por causa dessa entrevista. Então, meus amigos, vejam que caos, como eu disse o doutor, que caos, que absurdo. Caberia, sim, um repúdio à direção do hospital, mas eu resolvi fazê-lo de outra forma, mostrar a Mogi das Cruzes o que ainda existe no nosso país, mostrar a Mogi das Cruzes a preocupação social do prefeito Marcos Melo e do seu secretário. Isso nós temos que saber, a dar valor a quem merece. E nós, vereadores, estamos atentos. Você, mogiano, saiba que não só eu estou atento, não. Todos os vereadores estão atentos aos problemas que roteiam o país. Não me interessa aqui falar sobre a nível presidencial. Me interessa, sim, é ficar preocupado a nível local. Obrigado, senhor presidente. Só deixar aqui uma informação, né? Porque ali não fica claro a cidade que isso acontece. Não é na cidade de Mogi das Cruzes. Na cidade de, segundo a informação do Dr. Péricles, é uma cidade chamada Sorriso, no Mato Grosso, né? É importante a gente dar a informação completa para a população, que a população não fique, de repente, assustada, achando que está acontecendo em Mogi das Cruzes. Não é Mogi das Cruzes,
graças a Deus, nós temos aqui, com todas as nossas dificuldades, conseguido atender com auxílio, com um bom empenho, a dedicação da nossa administração, temos conseguido com que isso não aconteça na nossa cidade. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Otto Fábio Flores Rezende. Presidente, Com a palavra, Vossa mesa Excelência. diretiva, pessoas em casa, quem está nos assistindo, plenário. Eu tenho um assunto que é curto, então vou aproveitar para continuar o assunto do vereador Taubaté. E eu, como médico, a gente, quando decide ser médico, a gente começa cedo, começa a estudar, porque precisa fazer um curso de medicina que dura 6 anos. Esse curso de medicina, depois, a gente tem que fazer especialização, são mais 4 ou 6 anos, então são 12 anos estudando. Eu, no meu caso, comecei com 17 anos na faculdade e fui fazer 6 anos em Minas Gerais. Acabado esses 6 anos, eu fui para a Federal do Rio de Janeiro e ser médico imunologista. Chegando lá, eu deparei com o pessoal que a gente atendia no Hospital Gaffrey Guilherme, o Dr. Pérez, e o pessoal com HIV, que na época não tinha nenhum retroviral para ser tomado. Então a gente começa como médico, se sentir um pouquinho impotente nas doenças das pessoas. E a gente vai trabalhando e a gente consegue ver que nem tudo que a gente quer fazer para os pacientes a gente consegue. Às vezes porque o poder público local, o poder público estadual ou federal não nos ajuda. Então, um depoimento desse médico não é solitário, é um depoimento que acontece em todos os lugares do Brasil e que a gente tem que refletir sobre isso e tentar ajudar. Um dos motivos que a gente médico vira vereador, né, Chico Bezerra, é para tentar solucionar isso, né? Eu tenho meu currículo, uma faculdade de saúde pública, que eu achava que com ela eu ia ajudar bastante. Trabalhei no Luzia Pindimelo, trabalhei no Hospital Ipiranga, no Santana, só não trabalhei na Mãe Pobre. E eu tenho uma irmã médica, abnegada com medicina, psiquiatra, adora a medicina. A gente vê o carinho que ela tem pelos pacientes, de não dormir, ficar com os pacientes. E a gente, vereador, a gente pode optar por 2 coisas. Ou continuar atendendo 1 a 1, ou tentar mudar de uma forma global isso. Então, eu vou falar em nome meu, do Périx e do Chico Bezerra. Estamos aqui como médicos e vereadores para tentar, de uma forma mais geral e global, ajudar a cidade de Mogi das Cruzes. Não é isso? Gostaria de parabenizar esse médico, se ele foi expulso de lá, aí sim cabe uma moção para que ele volte, né? É isso, Pérez? É verdade, recebi isso agora. Eu peço uma parte. Claro. Aproveitando, nós sabemos que a nossa Santa Casa precisa de ampliação. Quer dizer, a Santa Casa existe da forma como tem as vagas hoje, da época em que nós tínhamos 180 mil habitantes na cidade. Hoje nós temos 450 mil. E a Santa Casa precisa de apoio, precisa de ampliação. Então nós sabemos que o nosso amigo Dr. Chico Bezerra tem corrido, tem trabalhado, e eu gostaria até de fazer uma proposta aqui, que quando houver uma superlotação, não couber mais na Santa Casa, que nós pudéssemos, de repente, a outra maternidade local receber esses pacientes, para que, pelo menos, o paciente vai sendo atendido, até que nós pudéssemos ter a ampliação da Santa Casa para as gestantes, para a UTI de berçário. Eu creio que são 2 maternidades na cidade e nós temos que pensar em trabalhar em conjunto, é o que está dizendo agora o nosso vereador, trabalhar de uma forma global, não atender socialmente de 1 a 1, mas pelo menos abrir um espaço para que a população seja beneficiada. Obrigado. É isso mesmo, doutor Pérez. A gente forma
sozinho. Teve mês aí que eu atendia 72 horas direto no pronto-socorro do Ipiranga, 600 pacientes por mês, e isso aí a gente via que não tinha fim. Então precisa realmente de uma coisa mais geral, uma política voltada à saúde. Graças a Deus a gente, como o vereador Taubaté falou, nós temos bons prefeitos, bons secretários que têm nos ajudado a construir isso em Mogi. Deixa eu dar uma parte rapidamente, Claro, vereador Otto. Bom, primeiro agradecer as palavras ditas por Vossa Excelência com relação a nós médicos da nossa profissão. Realmente, pode ter certeza que a grande maioria dos profissionais médicos são abnegados e que trabalham e sempre trabalharam em prol da nossa população, e não tenha dúvida que vamos continuar fazendo isso. Nós temos experiência aqui com o doutor Pérez, que há quantos anos vem prestando um serviço maravilhoso nessa cidade, Vossa Excelência também com seu serviço como médico em Mogi das Cruzes. E eu queria fazer um agradecimento à proposta do vereador Pérez, que não é a primeira vez que o antigo Hospital Mãe Pobre, que é o Hospital Mogi Mater, tem ajudado a Santa Casa. Algum tempo atrás, Santa Casa precisou da Mogi Mater e cederam lá alguns pacientes foram para o Hospital Mogi Mater e eles atenderam a Santa Casa de Mogi. Realmente é uma proposta muito interessante, nós agradecemos. E não tenha dúvida, Pérez, estou esperando não precisar, se Deus quiser. Mas o que esse médico falou, o vereador Otto, é algo que nos deixa bastante revoltado com o que tem acontecido no Brasil inteiro. Hoje eu estava dando uma entrevista e você não imagina nós que estamos trabalhando à frente de uma maternidade, atendendo as pessoas, e que o hospital está fechado e não tem vaga, que você recebe uma paciente e você tem que mandar essa paciente para uma outra cidade. Isso nos entristece bastante, porque se nós tivéssemos uma maternidade maior, se nós tivéssemos realmente feito um serviço já há bastante tempo, o poder público tivesse pensado nisso há bastante tempo, nós não estaríamos passando por tudo isso. O que o vereador Pérez falou é a realidade. Mogi cresceu, nós temos 450 mil habitantes e já estamos aí funcionando há 10 anos com o mesmo número de leitos de 10 anos atrás. Então, nós precisamos lutar, precisamos batalhar, a Câmara Municipal está aí, o vereador Mauro, a gente tem trabalhado em cima disso, eu tenho certeza que Vossa Excelência, o vereador, todos os vereadores dessa casa, vamos trabalhar com o prefeito de Mogi para que a gente consiga brevemente aumentar o número de leitos da Santa Casa de Mogi, da maternidade. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, Chico Bezerra. O segundo assunto aqui é para deixar ciente que ontem nós começamos a falar sobre o assunto, sobre as invasões de terras e terrenos aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E esse pessoal que vem acha uma área vazia em Mogi, Jundiapeba, Tessupeba, tira a mata, faz os piquetes e começa a vender pela internet. Então eu queria deixar que a Comissão do Meio Ambiente, eu posso por mim, para o Fernando, o Valverde hoje não está aí, foi feita uma reunião quinta-feira passada, com o capitão Evandro Mendes, da Polícia Militar, tenente-coronel Camiyama, da Polícia Militar, o gerente da CETESB, Cristiano Kenji, Frederico, da CETESB, o Alexandre, que é o diretor de regularização fundiária da Prefeitura, o secretário de Agricultura, Renato Hábito, o Carlos Eduardo, que é da Prefeitura, Daniel Teixeira, secretário do Meio Ambiente, o Cláudio dos Santos, sargento da Polícia Ambiental, Júlio da Silva, sargento da Polícia Ambiental, e o coronel Salles. Eu quis colocar o nome de todos aqui, porque a reunião foi uma reunião muito proveitosa, e no sentido de dar um fim, ou então fazer com que as coisas comecem a acontecer, para que esse pessoal que está fazendo esse tipo de invasão na cidade seja reprimido e que não venha mais. Ficou decidido algumas coisas e que ainda nesse mês vão ter algumas fiscalizações maiores, junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, para que esse pessoal tenha um apreendimento de material ou até ser preso, né? Para que não venham achar que Mogi das Cruzes é uma cidade de ninguém que possa chegar aqui e fazer o que bem entende. Então, esse era o segundo assunto e, viu, presidência? Era isso que eu tinha para hoje. Viu? Obrigado, vereador Otto. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Edson Santos. Presidente, vereadora Fernanda, vereadores e o público que nos acompanha pela TV Câmara, há uns 15 dias foi protocolado nesta casa, né, um ofício
pelo Conselho Municipal de Assistência Social, solicitando uma reunião com a Comissão de Assistência Social e também com a Comissão de Finanças. E essa reunião aconteceu hoje às 11h30 e o convite também foi estendido, né, a todos os vereadores. Eu gostaria de estar agradecendo os vereadores Pedro Comura, que esteve na reunião representando a Comissão de Finanças, o vereador Iduígues, o vereador Clodoaldo, o vereador Emerson Rong, o Diegão, o nosso presidente também, que passou pela reunião. O que os membros do Conselho vieram fazer? Vocês sabem que o Conselho é composto por membros do Poder Público e membros da sociedade civil, e eles querem uma aproximação com essa casa, né? Um trabalho em conjunto. Vocês sabem que todos os projetos da assistência social passam pelo Conselho Municipal, que são avaliados, analisados e aprovados. Eles reconhecem todos os avanços que aconteceram, né, na assistência social de 2009 para cá. Nós, né, somos testemunhas realmente, presidente, do avanço que teve na assistência social nesse município. Eles querem o quê? Que os projetos já existentes também permaneçam, e a gente sabe que nessa situação que o país atravessa, de desemprego, muito mais gente vai ter que acessar os serviços da assistência social. Então eles vêm, por que a Comissão de Finanças também estava participando, né, da nossa reunião? Porque existem demandas ainda na cidade, né? Demandas que estão acontecendo e que a gente precisa de novos projetos. Existem demandas em vários segmentos ainda de criança, adolescente, idoso, né? Então eles vieram propor um trabalho em conjunto com essa casa. E eu queria estar agradecendo aos vereadores que participaram da reunião, junto, né, conosco, e eu conto com o apoio dessa casa por esses projetos, pela assistência social. Parabenizar Vossa Excelência, vereador Edson Santos, pela reunião que realizamos hoje aqui na sala Sérgio Nogueira, uma reunião convocada por Vossa Excelência, e eu fiquei realmente surpreso, vereador Edson, senhor presidente, em ver que todo o trabalho que está sendo feito na nossa cidade, na área de assistência social, né, os vários CREAs, né, o Centro POP, e todos, vereadores, enfrentam também dificuldades financeiras, né? Então foi importante, a gente acabou tendo um conhecimento mais real da situação, né? Onde a gente se comprometeu, né? Se me permite, vereador, a gente se comprometeu a juntos buscarmos aí um apoio financeiro, né, para poder manter as várias entidades que hoje desenvolvem um trabalho social na nossa cidade, desenvolvem um trabalho filantrópico, desenvolvem um trabalho junto à criança, junto aos deficientes físicos, os moradores de rua, né? A cidade cresceu, novas demandas surgiram, né, para acolhimento de crianças, acolhimento de idosos, né? Existe uma lista de espera, né? Precisamos também pensar no acolhimento para as mulheres que sofrem agressão e sofrem algum tipo de agressão até a morte, né? Então a gente teve hoje nessa manhã aqui na Câmara um conhecimento real, e a gente se comprometeu, né, vereador, de junto com as outras comissões dessa casa buscarmos aí junto ao prefeito, discutirmos, né, junto aos outros departamentos da prefeitura, discutirmos aí como a gente vai poder ajudar, né? Com certeza teve alguns cortes, né, no orçamento, né, mas a gente tem que sempre, que a cidade cresceu, então com certeza as demandas na área social também cresceram. E eu fiquei feliz de Vossa Excelência ter me convidado, vereador Edson, para participar dessa reunião hoje, e com certeza pode contar com esse vereador na busca aí por uma questão junto às emendas parlamentares, junto ao governo estadual, federal, buscarmos aí recursos para poder potencializar e dar suporte não só financeiro a essas entidades que fazem um trabalho brilhante na nossa cidade, atendendo os deficientes, os idosos, as crianças e as mulheres que sofrem qualquer tipo de agressão. Parabéns, obrigado pelo convite que nos fez nessa manhã. Eu agradeço, vereador Clodoaldo, e o Conselho Municipal de Assistência Social é um conselho muito atuante, né? O senhor percebeu pelas falas dos conselheiros, né? O pessoal que realmente defende a causa. Eu acho que nós temos um compromisso, não só os membros da
da Comissão de Assistência Social, mas é um compromisso da Câmara Municipal de todos os vereadores Da sua parte, dessa casa. vereador Edson. Pois não, vereador? Muito obrigado, vereador. Eu também estive presente, como Vossa Excelência citou, porque eu faço parte da comissão permanente da Casa, que trata do tema assistência social. E eu quero parabenizar a iniciativa, porque cria essa relação, comissão permanente da Casa, com os conselhos. Nesse caso, Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS. É claro que é importante debater, muito trabalho tem sido feito, mas os membros do Conselho mostraram preocupações. O vereador Clodoaldo abordou falta de vagas em abrigos para crianças, falta de vagas em abrigos para idosos, uma casa de transição de passagem para mulheres em situação de vulnerabilidade, falta de vagas em espaços de acolhimento de pessoas em situação de rua, verba insuficiente para as subvencionadas e uma preocupação muito justa, que as subvencionadas, muitas delas, mesmo sendo entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, que teriam o direito de isenções de impostos municipais, no caso o IPTU, o Imposto Territorial Urbano, que é do solo, da terra, essas entidades muitas vezes não estão tendo esta isenção por N dificuldades. Muitas delas não têm o contrato de locação do imóvel em nome da entidade, ou mesmo aquele imóvel não está regularizado. Mas são preocupações que nos foram colocadas e nós temos essa tarefa de nos debruçarmos sobre ela. Estava o vereador Pedro Komura, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para buscar uma solução, porque, afinal de contas, esse déficit no atendimento penaliza a população que mais precisa. Então, era esse registro que eu queria fazer. Muito obrigado, vereador. Com certeza, vereador Duígues. E o vereador Pedro Komura, com relação à isenção, né, dos impostos, se colocou à disposição também de estar nos auxiliando. E foi o que eu falei, vereador Duígues. Avançou-se muito na assistência social, eu falei isso ontem, né, inclusive. Avançou-se muito de 2009 para cá, mas a gente tem muito o que fazer e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Edson. Próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Duígues Ferreira Martins. Vou solicitar ao primeiro secretário que assuma temporariamente a presidência. Senhor presidente, vereador Clodoaldo, eu achei que um dia o PT ia ocupar essa cadeira. Não mais o PT, agora o PR, através do nosso colega vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Mas, tirando a brincadeira à parte, eu quero aqui abordar, porque não dá como estar presente numa sessão da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes sem falar um pouco do Brasil, porque todos nós estamos vinculados a essa situação. São os juros, é a inflação, é o desemprego, é a instabilidade que permeia no Brasil hoje. Então não dá para... Falamos da assistência social, falamos de vários temas atinentes à nossa cidade, que eu acho importante, mas nós não podemos desvincular Mogi do Brasil. O Brasil vive uma crise institucional profunda. Neste momento, literalmente, Brasília está pegando fogo. Literalmente, Brasília está pegando fogo. Eu vi pela internet agora há pouco, vários ministérios pegando fogo. É triste, é lamentável, particularmente não concordo com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de agressão, não faz parte da minha índole, da minha história, mas só ocorre isso porque tem um governo ilegítimo. Porque se o Brasil tivesse um governo legítimo, um governo com apoio popular, um governo
que não tivesse máculas como tem esse governo, seria respeitado. Seria respeitado. É a mesma coisa numa casa, quando o pai ou a mãe perde o respeito dos filhos, você começa a observar a desavença, a desunião, a briga, a agressão. A mesma coisa é um governo. Quando um governo perde a credibilidade, quando um governo perde a representatividade, ocorre isso. Então, Brasília literalmente está pegando fogo. E eu falo isso com tristeza, porque nós queremos um Brasil pacificado, nós queremos um Brasil tranquilo, nós queremos um Brasil sereno, um Brasil democrático. Agora, essa anomalia que está ocorrendo com a democracia, todo mundo sabe como iniciou, quando iniciou. Iniciou quando inventaram motivos para retirar uma presidente da República do seu cargo. Acharam as pedaladas fiscais. Enquanto tem conta na Suíça, enquanto não tem mala de 500 mil reais por semana, da Dilma acharam a pedalada fiscal. E foi o motivo que desafiou da presidência da República uma presidente com 54 milhões de votos diretos. E aí assumiu o Temer, que agora está aí atolado nesse mar de lama. Então não dá para, numa sessão como esta, numa sessão ordinária da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, nós fazemos de conta que está tudo tranquilo com as nossas vidas. Brasília agora tem milhares de pessoas em marcha na capital federal, exigindo, fora Temer, eleições diretas. Agora, por que as eleições diretas, elas são importantíssimas? Embora a Constituição diga que na segunda parte do mandato do presidente da República, se este renunciar ou morrer e não tiver vice, tem que ser eleição indireta pelo Congresso. Mas esse Congresso não tem legitimidade também. Um Congresso que tem mais da metade dos seus membros citados em delações, em negócios escusos, em financiamento de campanha por Caixa 2, condenados, investigados, sob inquérito. Como é que esse Congresso vai poder eleger um presidente da República para pacificar o Brasil? Todos os atos desse Congresso estão sob suspeição. Estão sob suspeição. Não tem legitimidade política, legitimidade moral para eleger um presidente da República para concluir esse mandato. Então, o que fazer? Uma emenda constitucional para que a população possa ir às urnas, tenham quantos candidatos tiverem que ter, e o povo vai lá e escolhe quem ele quer. Porque a partir do momento que alguém chegar da presidência da República com a maioria dos votos, ou seja, mais votos do que todos os candidatos juntos, maioria dos votos, seja no primeiro ou no segundo turno, essa pessoa terá legitimidade popular, terá o apoio popular, terá o voto popular para governar o Brasil, para voltarmos a ter paz, tranquilidade, combatermos o desemprego, reduzirmos os juros. Aí sim é que o Brasil poderá entrar nos eixos. Mas não vamos entrar nos eixos por um ajeitadinho. O que é um ajeitadinho? Qual pessoa hoje, eleita por esse Congresso podre, com esses votos, poderá representar o Brasil tendo apoio popular?
lamentavelmente, ninguém. A única pessoa que poderá ter essa respeitabilidade será aquela pessoa que sair das urnas com a maioria absoluta dos votos populares. Somente. Porque a partir daí, quem colocou essa pessoa lá foi o povo, foi a população. Não foi o deputado que pegou propina, não foi o deputado que está sendo investigado, não foi o senador que está sendo processado. Fomos todos nós, brasileiros, que nos dirigiremos às urnas e elegeremos o novo presidente da República do Brasil. Por isso, um gesto nobre do Temer seria renunciar e o Congresso Nacional aprovar uma PEC, um projeto de emenda constitucional que estabeleça eleições diretas no Brasil. Porque, caso contrário, nós iremos observar o que estamos vendo aí nas redes sociais. Brasília, literalmente, pegando fogo. Porque não se controla mais o Brasil, porque o governante maior, o chefe maior, tanto das Forças Armadas, como do Estado, ele não tem legitimidade. Ele recebeu na sua casa um corrupto, ele recebeu na sua casa uma pessoa que está sendo investigada e processada. E aí começam a discutir a validade da gravação. Só o fato dele ter recebido à noite, nos porões da residência oficial da Presidência da República, já cometeu um grande crime de responsabilidade. Agora, a gravação que o Pedro Baruski fez do senador, ex-senador do PT, valeu. E o senador foi caçado e preso, Delcídio do Amaral. Agora, a atual gravação tem dúvidas. Pode ser válida, não ser válida, tanto para o Aécio como para o Temer. E o pior de tudo, senhor presidente, para concluir, eu vi também pelas redes sociais, o Congresso, a Câmara dos Deputados, quer abrir uma CPI contra a JBS e perseguir agora a JBS numa clara atitude de retaliação. Então querem inverter os papéis agora. Que ele não é flor que se cheira, que as suas empresas têm problema, mas agora no gesto de retaliação é um absurdo. É mais um crime que ocorra independente do que foi feito com relação ao presidente da República, que foi esse ato criminoso de receber uma pessoa daquele tipo na sua casa, concordar com propina para juiz e para Cunha, que receberia 480 milhões de reais pelo seu silêncio. Uma mesada de 500 mil reais por semana. Então, concluindo, eu estou aqui na tribuna para fazer essa fala, senhor presidente, porque o Brasil não está Mogi não está desvinculado do Brasil. Nós estamos sofrendo muito. É uma incerteza muito grande para cada um de nós quando acordamos e não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Então eu quero lamentar e dizer que o caminho é o sufrágio popular, é o povo decidir que caminho ele quer para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigues. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Pérez Bauer. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, seguinte, nós, lá por 85, tivemos uma direta já, mas tínhamos lá Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, e nós estávamos saindo de um sistema em que o nosso código, a nossa justiça, estava sendo desfigurada pelos atos institucionais.
Hoje, nós, se fizermos qualquer outra coisa, nós estamos realmente abrindo outro ato institucional. Outra coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte: se hoje os nossos deputados e senadores não têm moral para eleger alguém, para seguir a Constituição, eles também não têm moral para fazer mais nada. E também, se tivéssemos que fazer uma direta já, se eles não têm condição, nenhum dos que estão sendo processados tem condição. Então nós teríamos que ter, poderíamos até ter uma direta já, mas com qualquer candidato que não tenha nenhum processo, não esteja passando por nenhum crivo da justiça. Então eu gostaria de frisar isso. Nós não somos contra, não. Se o presidente tem que ser cassado, se o presidente tem que ser preso, eu não tenho nenhuma cor política, partido político. Mas se nós vamos quebrar a Constituição, que não seja por ato institucional, mas pelo menos, se aqueles que estão lá não podem eleger, eles também, todos que estão sendo processados, não têm condição de ser candidato. Me permite uma parte, vereador Pérez? Bora. Vereador Pérez, eu fui ali comprar um remédio aqui para a garganta, que eu não estou muito bem, senhor presidente, mas eu fiquei escutando ali embaixo o vereador Eduígues falar. E o que o vereador Eduígues fala, vereador Pérez, eu vou chegar no raciocínio de Vossa Excelência, a gente não leva em consideração. Porque a gente sabe que o vereador Eduígues defende bandeira partidária, é só o que ele sabe fazer. Mas ele começou a fala dele falando o seguinte, vereador Cuco, que o Congresso não tinha moral para fazer nada. Aí ele terminou a fala dele dizendo que tinha que aprovar uma emenda à Constituição. Queria saber quem que faz isso. É os imorais que não podem fazer nada? Eu não sei. Quer dizer, é essa política, se é para mim, pode. Se é contra mim, não pode, que fez o Brasil chegar aonde chegou hoje. É aquilo que eu falei ontem, vereador Pérez Barba. É o seguinte, os fins justificam os meios. Essa é a política da esquerda burra brasileira. Entendeu? Se roubar, se for para se manter no poder, pode. Então, vereador Pérez, todos nós não queremos defender nenhum daqueles que estão lá, porque eu falei isso e volto a frisar ontem, acho que estão todos contaminados. Mas o mínimo que a gente quer nesse país é que as leis sejam cumpridas, que respeitem as instituições. Os nomes, todos eles estão corrompidos. Aécio Neves, Michel Temer, Lula, Dilma, todos estão corrompidos. Que se respeitem as instituições, então. A Constituição Federal, se a gente não seguir a lei do nosso país, se a gente puder mudar ela sempre que nos parecer bem, o que o PT quer é poder, é o seguinte, se ficar para o ano que vem, o Lula não pode ser candidato, porque ele vai ser condenado. Se puder ser esse ano, ele é candidato. Pô, é brincadeira. Mas se eles não podem ser candidatos, muito menos o Lula. Mas, às vezes, a disfarçatez é superada pela coragem. Muito obrigado. Permite a parte, vereador Pérez? Pois não. Ontem eu falei nesse plenário que Brasília estava pegando fogo. Hoje pegou de literalmente. Até parece que eu adivinhei o que iria acontecer, né, no dia seguinte. Hoje, literalmente mesmo, está pegando fogo, não resta dúvida. Agora, nós só temos um caminho. Esse caminho é seguir a Constituição. Não dá para mudar de acordo com a vontade de um partido. Me desculpa, nós temos que pensar, acima de tudo, que nós somos brasileiros, que nós temos que lutar por esta pátria, e não somente por um partido. Partido é coisa passageira. A nossa concepção é de dar ao povo brasileiro tudo aquilo que realmente ele merece, que ele anseia. E não é mudando a nosso bel prazer uma Constituição que, no passado, levou meses para ser feitas, com vários juristas em cima, deputados, senadores votando, e hoje nós vamos mudar. Para quê? Para fazer eleição direta já. Então, para que serve a nossa Constituição?
Vossa Excelência, vereador Pérez, foi muito feliz. Se o Congresso não tem moral para votar nas indiretas, cumprindo a Constituição, também não vai ter moral para mudar a nossa Constituição, muito menos para mudar a nossa Constituição. Nós temos que ter a cabeça no lugar, nós temos que pensar nesse país, nós temos que pensar em todas as pessoas que estão hoje desempregadas. Dizem que há 14 milhões de brasileiros. Culpa de quem? Culpa de quem? Daqueles que mal governaram o nosso país. E que nem diz o Mauro, e eu digo, todos nós dizemos, não sobra um lá não. Todos eles estão comprometidos. Todos estão comprometidos. Vamos ter eleições diretas? Sim, mas daqui 1 ano e pouco. Daqui 1 ano e meio. Aí sim nós vamos ter eleições diretas para verificar. Agora, nós temos que mostrar que a Constituição é para valer. Temos que cumprir essa norma que nos dá a Constituição, para que nós possamos encontrar a paz nesse país. Eu acho que este é o caminho, e não mudar. Quanto tempo nós vamos levar para mudar uma Constituição? Tá certo? E qual vai ser o resultado dela? Vai ser pior do que está. O povo vai aguentar, passar meses aí, pensando que o Congresso vai mudar, é hoje, amanhã, depois, onde tem muitas vaidades, muitos egoísmos a serem enfrentados. Esses homens não pensam no nosso país, estão pensando somente neles, no partido. Não é assim. Isso me constrange, isso me revolta. Acima de tudo, nós somos brasileiros, nós temos que nos unir às forças e não dividir, e não vir com outras ideias, a não ser respeitar a nossa Constituição Federal. É isso que nós temos que fazer. Perfeito. Muito obrigado. 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 Vereador Pérez, um pequena parte também. Pois não. É um pouco contraditório algumas falas. Quando nós falamos que esse governo, quando nós ouvimos que esse governo não tem legitimidade, então a gente tem que fazer justamente isso, rasgar a Constituição. Tem que eliminar a figura do vice. Porque se a presidente não tem condições de governar, é impedida pelo Congresso, isso é um impeachment, o vice tem que assumir. Isso é normal. Como não tem legitimidade? Como não tem? Se esse Congresso não tem legitimidade, como disse o vereador Duígues, para fazer uma eleição para presidente, se caso o presidente Temer não continuar, renunciar ou for impedido, como que esse Congresso vai formatar uma nova Constituição? Então, é uma fala muito contraditória, vereador Duígues. A gente tem que... Eu vou na linha do vereador Cuca, a gente tem que respeitar a Constituição. A gente tem que seguir o rito. Senão, a gente tem que fazer uma nova Constituição, de maneira diferente, eliminar a figura do vice, implementar, quem sabe, o parlamentarismo, não esse presidencialismo de coalizão, que junta esse monte de partido para dar sustentação ao presidente. Enfim, a gente tem que seguir o rito constitucional. Obrigado. Vereador Pérez, por gentileza, uma parte. Pois não. Eu fico feliz de surgir o debate, estava muito tranquilo, parecia que não estava acontecendo nada no Brasil. Então, a minha ida à tribuna foi positivo nesse sentido. Primeiro, a nossa Constituição já teve várias emendas constitucionais. Essa não será a primeira. E a próxima que vai ser autorizar vender terras na região de fronteira para estrangeiros. Entre outros que já aconteceram, como quebrar o monopólio do petróleo da Petrobras. Então, várias emendas já aconteceram. Dizer que não pode mexer na Constituição, para mim, é algo estranho. E, por último, dizer o seguinte: quem tem medo de eleições diretas? Muito obrigado. Vereador, obrigado. Solicito, não havendo mais vereador inscrito para a fala, eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miaki.
Vereador Clodoaldo de Moraes, presente. Primeira secretaria. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Votação nominal? Depende. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Kumura. Vereador Pérez Bauab, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. (17) dos senhores vereadores presentes. 17 dos senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum regimental solicita ao primeiro secretário fazer a leitura dos papéis para a ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 42/2017, de autoria do vereador Carlos Evaristo da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública Rua Doutor Oswaldo Cipresso. Coloco em discussão o projeto de lei número 042/2017, autoria deste parlamentar, vereador Carlos Evaristo da Silva, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 04/2017, de autoria do vereador Otto Flores de Rezende, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito ao senhor Marcos Aurélio Bertaioli. Não, tá aqui, não, tá aqui, certinho. Nominal, tá aqui. Certinho. E o meu? Não, tem dois. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 04/2017, de autoria do vereador Otto Fábio Flores Rezende. De autoria do vereador Otto, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. A votação é nominal. Solicito aos senhores vereadores que respondam a chamada para votação ao microfone. Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada para votação. Vereador Antônio Lino. Vereador Lino, vota sim. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Vota sim, vota sim. O que é? Vota sim. É o do Bertaioli? Esse aí? Voto sim. Vereador Carlos Evaristo. Vota sim. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes, vota sim. Vereador Diegão. Vereador Diegão, vota sim. Vereador Edson Santos. Voto sim. Com muito prazer. Vereador Emerson do Posto. Vereador Emerson, vota sim. Vereadora Fernanda Moreno. Vota sim. Vereador Chico Bezerra. Voto sim. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira. Cuco Pereira, vota sim. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Marcos Furlan parabeniza o vereador Otto e vota sim. Vereador Maurinho Despachante. Voto sim.
Vereador Mauro Araújo. Voto sim, senhor presidente. Vereador Otto Rezende. Voto sim. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauab. Sim. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Dezesseis senhores vereadores votaram, 16 votaram sim. 16 senhores vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto. Senhor presidente, não há mais declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Otto Rezende. Queria agradecer ao plenário por ter aprovado o projeto de decreto legislativo 4 de 2017, que otorga título honorífico de honra ao mérito ao senhor Marco Aurélio Bertaioli. E declaro sim, e eu acho que as pessoas e o plenário e a Câmara Municipal devem homenagear aqueles homens que fizeram muito pela cidade de Mogi das Cruzes, que é o caso do senhor ex-prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Obrigado. Obrigado, vereador Otto. Para a declaração de voto, vereador Caio Cunha. Eu votei sim, eu acho que o Bertaioli ele fez uma boa gestão, né? Acho que a gente tem que reconhecer isso. Eu gostaria de fazer uma sugestão, né, para casa, que não, para não parecer, porque de fato é uma honraria, é uma homenagem, mas para não parecer que é algo oportunista e o Bertaioli não precisa disso, que a entrega do título fosse feita após 2018. Obrigado. Vereador, essa solicitação não cabe, né? A decisão vai ser do homenageado e do vereador proponente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, nem papéis para a ordem do dia, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.